Essa é uma apresentação sobre as noções básicas de tomografia computadorizada e ressonância magnética. Vou falar primeiro sobre a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, ela é baseada na emissão e recepção de raio-x, né? O tomógrafo helicoidal, que é o que se usa atualmente nos exames mais detalhados, e principalmente os tomógrafos multislice, eles fazem um movimento giratório do gantry. O gantry é o local onde está posicionado o feixe emissor de raio-x e o detector, e a mesa que se move continuamente com o paciente na posição. O feixe de raio-x, ele tem o formato de um leque e ele vai ser detectado por uma matriz de detectores dispostos de forma matricial, e vai ser a leitura, a detecção daquele feixe de raio-x que atravessou aquele determinado ponto, aquela determinada estrutura, que vai ser analisado, e a partir daí vão ser geradas as imagens de tomografia computadorizada. Então, o princípio fundamental é a gente ver o quanto aquele feixe de raio-x foi atenuado. Tecidos mais densos, como o osso, vão atenuar muito o feixe de raio-x, enquanto outros tecidos, como a gordura, vão atenuar pouco o feixe de raio-x, e o ar não vai atenuar nada do raio-x. Essa atenuação vai ser colocada numa matriz que vai gerar imagens numa escala de cinza, que existe uma graduação chamada em unidades Hounsfield, e é particularmente útil no exame dos ossos temporais, que a gente tem um contraste alto, inerente, natural entre as estruturas ósseas e a grande quantidade de ar que existe no interior dessas estruturas. Aqui são os parâmetros técnicos ideais de aquisição. Então, a quilovoltagem em torno de 100 a 120, com a corrente em torno de 150 a 250 mAs. A gente tende a reduzir esse mAs em crianças, por exemplo. E outros fatores também cruciais para a gente vão ser a colimação, que é o quanto aquele feixe de raio-x, ele, em vez dele estar muito amplo, ele está reduzido. A espessura do corte, quanto mais fina a espessura do corte, maior o detalhe das imagens. Quanto maior for a sobreposição da aquisição daquelas imagens durante o movimento do gantry e da mesa, também mais resolução a gente vai ter, porque vai ser possível recriar um voxel a partir do qual a gente vai ver as estruturas em altíssima resolução, e a matriz de aquisição ela tem que ser em torno de 512 pelo menos, ou de 1024, idealmente. Atualmente, a gente considera como ideal a aquisição em aparelhos de 64 canais, a ideal, mas aparelhos com 16 canais podem também fazer estudo do osso temporal, embora, principalmente para avaliação de otospongiose, ainda não, esses aparelhos de 16 canais não consigam uma resolução tão adequada. Vai ser feita a aquisição com um protocolo próprio, que a gente chama de duro, né, com muita diferença entre o que é ar e o que é osso, e a matriz alta. O paciente é colocado no gantry com a cabeça primeiro e o queixo minimamente hiperestendido, de modo que a aquisição do feixe de raio-x se dê paralela à linha órbito-meatal, e a gente tenta evitar que faça a emissão de feixes de raio-x em cima das órbitas para poupar o cristalino do risco de catarata precoce. A aquisição primária ela é feita no plano axial, mas a gente vai depois reformatar em outros planos, né? O sagital, o coronal, que é perpendicular ao plano axial, os planos oblíquos, como de Stanvers, Pochel, duplo oblíquo, e cada um desses planos vai favorecer a visualização de determinadas estruturas. É valiosíssimo para avaliação do osso temporal. Então, o algoritmo que a gente vai usar é o de alta resolução, que é esse aqui de altíssima definição, e depois vão ser reaplicados filtros de retroreconstrução com parâmetros
de visualização para os tecidos moles, que é o algoritmo de tecidos moles. Voltando à escala Hounsfield, a gente vê que os tecidos humanos, eles vão ter atenuação entre 1000 e pouco e menos 600 UH, né? 1000 e pouco vão ser as estruturas ósseas e o esmalte do dente, em torno de menos 400 a menos 600 UH, a gente vai ter os pulmões, e a água e os tecidos moles, elas apresentam coeficientes de atenuação muito próximos. Então, a gente tem um parâmetro interno, que é a água, que é definida como 0 UH, e um parâmetro externo definido em torno de menos 1000 UH. E dependendo da estrutura a ser analisada, vai apresentar uma determinada cor, né? Um determinado valor na escala de cinza. O ar ele fica preto, a gordura vai ter um cinza, a água e o líquido e os músculo, parênquima renal, hepático vão ter um cinza médio, já o osso e o cálcio, eles vão ser brancos, e o metal vai ser mais branco ainda, né? A gente não tem metal normalmente no corpo, mas, por exemplo, o osso temporal, a gente pode ter uma prótese de titânio, um eletrodo implantável, e a gente consegue perceber, inclusive visualmente, a presença desse metal. Esse aqui é um exame de uma criança, um exame dedicado para o osso temporal, e eu botei algumas elipses que são chamadas de ROI, regiões de interesse, para a gente aferir quantas unidades Hounsfield tinha aquela determinada estrutura. Então, eu coloquei aqui no interior da cavidade esfenoidal esquerda esse ROI, e o valor lido foi em torno de menos 984 UH, bastante semelhante àquele visto aqui no antro da mastoide direita, em torno de menos 994 UH. Aí eu coloquei um ROI aqui na cápsula óptica direita, que mostrou 1.713 unidades Hounsfield, e botei um outro ROI aqui na medula óssea do esfenoide. E a gente vê que esse ROI tem uma densidade em torno de 150 UH. E por que ele é tão diferente da cápsula óptica? Bem, a cápsula óptica é o segundo tecido mais denso do corpo humano, só perdendo em densidade para o esmalte dentário. E aqui na medula óssea do esfenoide, o que a gente sabe é que a medula óssea ela vai se transformando de vermelha para amarela, vai sofrendo essa transformação gordurosa e depois, eventualmente, vai ser reabsorvida e vai ser aerada pela cavidade esfenoidal, aí no caso, à direita. Então, por isso que ela tem uma densidade diferente da densidade da cápsula óptica. E esse ROI é aqui bem no meio do tronco cerebral, mostrando uma atenuação em torno de 38 UH. Essa é uma imagem da mesma criança com a reformatação, a reconstrução, né? A retroreconstrução, que seria o termo adequado, em janela de partes moles, também com a colocação de diversos ROI. Então, tem um ROI aqui na gordura da região temporal esquerda, mostrando densidade em torno de menos 76 UH, um ROI no interior da gordura intraorbitária direita, com um ROI de menos 111 UH, esse ROI aqui no interior do globo ocular esquerdo, mostrando densidade em torno de 12 UH, que é uma densidade bem característica dos líquidos, né? Lembrando que o humor vítreo constante ali no interior do globo ocular, ele tem uma densidade muito semelhante à à do líquido. E por último, esse ROI aqui no lobo temporal direito, mostrando uma atenuação em torno de 37 UH, bastante semelhante ao do tronco cerebral, atenuação de partes moles. E qual é a linguagem que a gente usa na tomografia computadorizada? A gente fala quando uma estrutura ou uma lesão atenua muito pouco o feixe de raio-x, que ela é uma lesão
hipoatenuante ou que tem densidade de partes moles. Em contrapartida, estruturas ou lesões mais densas, elas vão atenuar mais o feixe de raio-x, então são chamadas de lesões ou estruturas hiperatenuantes ou com densidade cálcica ou metálica. Quanto às lesões hipoatenuantes, eu prefiro esse termo a termo densidade de partes moles, especificamente para a mastoide, porque a gente não tem como definir aqui o que seria o líquido de uma efusão simples, diferenciar de uma outra efusão mais viscosa, de um processo inflamatório e, eventualmente, até da coexistência de uma lesão como um colesteatoma ou um granuloma de colesterol. Agora a gente vai mudar um pouco e falar sobre a ressonância magnética e os princípios físicos são diferentes, né? Na ressonância magnética, o que a gente procura achar é qual é o sincronismo dos átomos do corpo. Especificamente, a gente vai estudar os prótons de hidrogênio. Por que os prótons de hidrogênio? A água é muito prevalente nos tecidos corporais, inclusive no interior da medula óssea, né? Então a gente vai ter uma abundância de prótons de hidrogênio, bilhões de prótons de hidrogênio. Esses prótons de hidrogênio, eles têm um movimento próprio, eles fazem uma órbita em torno de si mesmos chamada precessão. E essa precessão dos prótons de hidrogênio cria assim um mínimo campo magnético que é chamado de momentum magnético, né? Então a gente pode imaginar aqui que nessa imensidão de prótons de hidrogênio que a gente tem no corpo todo, cada um deles vai gerar um micro momentum magnético e é isso que a gente vai tentar estudar, né? Para poder avaliar os tecidos e as lesões. Então aqui estão os prótons, né, no seu estado natural, com cada um se movimentando sozinho para um determinado lado, e quando a gente coloca o paciente dentro de um magneto, né, que é como a gente chama o aparelho de ressonância magnética, aquilo é um ímã fortíssimo, e aí esse ímã vai atrair esse movimento desses prótons de hidrogênio para o seu maior eixo, ou seja, ele vai alinhar todos esses prótons de hidrogênio como se fossem soldadinhos bem comportados numa única direção, né? E isso daí é chamado de precessão de Larmor. E depois o que a ressonância magnética faz para poder gerar as diferentes sequências e a gente conseguir saber o que é normal e o que é patológico? Depois que o paciente está lá dentro, a gente dá um pulso de radiofrequência para esse paciente, que é um empurrão sincronizado com uma frequência idêntica a desses átomos. E aí os átomos vão absorver essa energia e aí eles são excitados, se alinhando com aquele campo B0 que eu mostrei para vocês. Esse é o fenômeno de ressonância. E aí o nome da técnica vem disso daí, né? Então aqui os átomos eles começam a fazer uma precessão em torno de si mesmo, porém de forma organizada. Quando esse pulso de radiofrequência é interrompido, existe um relaxamento, ou seja, existe uma tendência dos átomos de saírem daquela forma assim de batalhão toda sincronizada. E aí a gente vai ter duas sequências principais, que são baseadas no efeito de relaxamento T1, por isso a sequência é chamada de sequência T1 ou ponderada em T1, e quando o pulso de radiofrequência é interrompido, esses prótons eles vão tender a se alinhar com o eixo principal do magneto, e a sequência ponderada em T2, em que os átomos vão perder a coerência entre si, vão se desincronizar e uns vão ficar virados de costas uns para os outros, né? E aí a diferença do relaxamento T1 e do relaxamento T2 que vai fazer as diferenças nas imagens e a gente vai poder distinguir os diferentes tecidos vivos e os processos patológicos.
Então, já a ressonância magnética em difusão. O que que é a difusão? Dentro do corpo humano, saudável, as moléculas de hidrogênio elas tendem a se mover de forma livre e randômica, ou seja, sem uma direção qualquer, né? Já quando existe algum processo patológico, seja um tumor, seja um acidente vascular encefálico, vai haver ali vão ser criadas barreiras à movimentação de água e aí essas moléculas de água elas vão ter restrição à difusão. Então, a difusão ela serve como um sensor de movimento, né? E a gente vai procurar medir isso. Então, a gente aplica dois gradientes de difusão restritos, um com B0 e o outro em torno de B800 a B1000, dependendo da estrutura a ser analisada. E a gente vai tentar entender o que que houve de diferença daquelas moléculas entre o momento B0 e o gradiente B800, e vai ser a diferença dessa observada aí que a gente vai conseguir caracterizar determinadas estruturas ou patologias. As moléculas que não se movem entre a aplicação dos dois gradientes terão seu sinal refocado. E aí as que não se moveram, são aquelas que estão restringindo a água, estão restringindo de fato o movimento da água. Já as moléculas que se movem entre o B0 e B800, elas terão o seu sinal atenuado ou anulado. Elas vão perder o sinal. Então, são dois parâmetros que a gente tem, né? Os valores de B alto, B800 a B1000. Só que aí a gente tinha um problema. Tecidos com grande concentração de água, como por exemplo o líquido cefalorraquiano, eles têm um alto brilho no T2. Então, uma área ali daquele tecido pode parecer brilhante apenas porque tem muito líquido e não porque a difusão é restrita. A solução foi a criação de um mapa de ADC, de um mapa de coeficiente de difusão aparente, que é um mapa quantitativo que vai eliminar esse efeito de brilho excessivo do T2, calculando o verdadeiro coeficiente de difusibilidade do tecido. E como é que a gente interpreta? Tecidos com baixo valor de ATC são aqueles que têm, de fato, restrição à difusão, porque a água não consegue se mover livremente. Então, vão ser tecidos que no mapa de ADC vão mostrar um sinal reduzido. Já aqueles tecidos normais com grande quantidade de água livre vão ter a difusão facilitada, é um brilho que se refoca. A gente vai ver exemplos daqui a pouco. E por que o colesteatoma restringe a difusão? Porque o colesteatoma é um tecido que está em constante crescimento e descamação, e descamando uma grande quantidade de queratina e debris para um espaço pequeno. Desse modo, ali fica tudo muito denso, com conteúdo extracelular mínimo, uma viscosidade muito alta. Aqui eu fiz uma tabela mostrando as diferenças de sinal da água, da gordura e do músculo, e eu vou mostrar para vocês isso em exemplo prático. Na sequência, então, a água tem o sinal baixo, a gordura tem sinal elevado e o músculo tem sinal intermediário, que a gente chama de isossinal ou sinal isointenso. Já na sequência ponderada em T2, a água vai ser muito brilhante, a gordura vai ser brilhante também, e o músculo ele pode ser iso ou ter um discreto hipossinal. E na sequência ponderada em STIR, a água vai brilhar muito, a gordura vai suprimir e o músculo vai ter em cinza média. Isso porque o STIR ela é uma sequência altamente ponderada em T2, porém com supressão gordurosa. O contraste da ressonância magnética se chama gadolínio e os líquidos, né, como o edema e o líquido cefalorraquiano, não vão realçar, a gordura não vai realçar e o músculo pode ter algum realce, pequeno a moderado.
A água, vocês lembram, né, não restringe a difusão e tem um efeito T2 muito importante, então ela tem no mapa de ADC muito brilhante. A gordura, ela não vai ter um sinal elevado na difusão e vai brilhar um pouco, e o músculo vai ter um isosinal tanto na difusão quanto no mapa de ADC. Então, sobre essa tabela, o que é importante a gente ter? Que a água ou o líquido vão ser o parâmetro de referência para os líquidos livres, o músculo vai ser o parâmetro de referência para tecidos com realce fisiológico e o STIR ele vai ajudar a gente a diferenciar o que é líquido daquilo que é gordura ao suprimir o tecido gorduroso. Algumas das lesões também eu coloquei aqui para a gente ver o comportamento de sinal. Tipicamente, o colesteatoma ele vai ter um sinal intermediário abaixo no T1, levemente elevado no T2 e no STIR. Não vai realçar pelo gadolínio, a gente pode ter um realce apenas da cápsula dele, e ele vai restringir muito a difusão. Então, a assinatura do colesteatoma é não realçar e restringir a difusão. Já o granuloma de colesterol, ele vai ser muito brilhante na sequência ponderada em T1, não vai ter difusão restrita. Então, a assinatura dessa lesão é o brilho em T1 característico com a difusão livre. O abscesso, a gente vai ter dois comportamentos de sinal, um para a parte interna, outro para a parte externa. A parte externa vai realçar pelo meio de contraste, né? E a parte interna pode ter difusão bem restrita, porque também ali a gente tem um conteúdo muito viscoso, o pus é muito viscoso. Já a inflamação, o edema vai se comportar como um líquido, né? Não vai ter restrição à difusão e pode haver um pouquinho de realce, não pelo líquido livre ali dentro do tecido, e sim pelas estruturas vasculares e quebra de barreira ao seu redor. E essa tabela aqui mostra a diferença entre os diferentes tecidos e estados patológicos. Eu vou exemplificar aqui para vocês com imagem que eu acho que fica mais fácil de entender. Aqui a gente tem uma imagem ponderada em T1, aqui no meio uma imagem ponderada em T2 e aqui a gente tem uma imagem em STIR, que é uma sequência fortemente ponderada em T2 com supressão de gordura. E aí a gente vê, né, que a água, ela tem sinal elevado em T2 e ela mantém esse sinal elevado no STIR, né? Que a gente vê que tem aqui um hipersinal no local do líquido céfalo-raquiano. Já em T1, ela vai ter o sinal intermediário abaixo. A gordura, ela tem sinal elevado em T1 e no T2, e ela está aqui suprimida na sequência ponderada em STIR. Daí a gente vê essa outra aqui, os músculos, que tem sinal intermediário em T1, T2 e STIR. E a gente identifica aqui uma lesão no interior da glândula parótida direita. Essa lesão tem sinal intermediário no T1, tem sinal elevado no T2 e tem sinal elevado no STIR. Será que essa imagem é um cisto simples no interior da parótida? Não dá para a gente responder só com essas imagens. E aí, então, a gente lança a mão do contraste. Aquela imagem T1, aquela mesma do slide anterior, e que eu coloquei uma sequência de T1 com gadolínio e aqui uma sequência T1 com supressão de gordura, saturação de gordura, na verdade a gente chama, FS quer dizer Fats e US Saturation, e contraste. Então aqui a gente tem uma saturação da gordura, de modo que o sinal da gordura fica semelhante ao do músculo. E como é que essa lesão se comporta? Bom, em T1 ela tinha sinal intermediário, e a gente vê que aqui a superfície mucosa da faringe tem sinal intermediário também no T1. Aqui exibe um realce pelo meio de contraste, a mucosa é muito vascularizada, ela vai realçar
normalmente pelo meio de contraste, e aqui também a gente vê nessa sequência T1-FSE, e fica mais fácil da gente apreciar esse realce pelo meio de contraste com a aplicação dessa técnica de saturação da gordura. E aí, como é que a nossa lesão se comportou? Ela realçou pelo meio de contraste, mas vocês reparem que é muito mais fácil a gente diferenciar o realce da lesão do restante da glândula parótida normal nessa sequência com saturação de gordura. Isso porque a glândula parótida ela tem um certo componente gorduroso e tem menos discriminação nessa fase com contraste. E essa lesão era um tumor misto benigno, então não era um cisto. Qual era o comportamento de sinal dessa lesão na sequência de fusão? Aqui é a difusão ecoplanar, que é a mesma que a gente usa para o encéfalo, porém não a que a gente usa para estudo do colesteatoma. E aqui eu separei mostrando apenas o B800, mostrando que essa lesão tem um sinal elevado, e a difusão dessa lesão, um mapa de ADC mostrando que ela mantém um sinal elevado, né? Ou seja, ela brilhava aqui no B800 e ela mantém esse brilho mantido. É um efeito T2. Isso significa que existe uma grande quantidade de água relativamente livre dentro dessa pequena lesão. E isso é um dos parâmetros que ajuda a gente caracterizar essa lesão como benigna e não como maligna. Mas vamos voltar para o osso temporal e as sequências que mais nos interessam. A gente tem aqui um coronal T2 mostrando uma imagem aqui com sinal elevado no interior dessas células e antro da mastoide. A gente está aqui na região do antro da mastoide direito, que provavelmente representa só efusão. Reparem como a gente consegue diferenciar aqui a região cortical do lobo temporal da região subcortical. No T2, o córtex tem sinal intermediário e a substância branca profunda tem sinal reduzido. O líquor tem sinal elevado. Existe uma sequência também fortemente ponderada em T2, chamada sequência Cis3D, Fiesta, Balance, vai depender do fabricante, em que é uma sequência fortemente ponderada em T2, tão fortemente ponderada que a gente perde essa diferenciação entre o que é córtex e o que é substância branca profunda, apaga também os outros tecidos relativamente. Em compensação, ela acende, faz com que brilhe mais ali o conteúdo todo que tiver de líquido. Então, ela é também chamada de sequência cisternográfica e ela é extremamente sensível aos líquidos. Ela é uma aquisição volumétrica muito, muito fina, então permite que a gente avalie estruturas muito delicadas, sendo ideal para avaliação dos nervos cranianos e também das estruturas do labirinto, né? Então, é uma sequência que a gente utiliza bastante inclusive em crianças e bebês com mais formações e que a gente procura ver se esses pacientes são candidatos a implante coclear. Essa é a sequência mais importante que a gente tem para fazer, esse CIS 3D daqui dos ossos temporais. Aqui era uma uma lesão dentro do osso temporal direito, dentro da mastoide direita, e que a gente ficou na dúvida, né, quando usou essa difusão convencional ecoplanar, se existia mesmo um colesteatoma ou não. E aí a gente, dentro do osso temporal, a gente utiliza uma sequência chamada difusão não EPI ou não ecoplanar. Ela tem um melhor detalhamento, uma melhor diferenciação dos tecidos, ela é menos suscetível aos artefatos da região, porque essa outra sequência de difusão ecoplanar convencional, ela é muito suscetível a artefatos ali na região do osso temporal, onde a gente tem medula óssea, tem ar,
tem líquido, o sinal fica meio perturbado. Então, se utiliza essa difusão não ecoplanar, porque a gente vai detectar até pequenas lesões colesteatomatosas, como essa daqui no osso temporal direito. Então, como mensagens finais, a tomografia computadorizada ela tem uma excelente discriminação óssea, sendo ideal para avaliar pacientes com perda condutiva, otomastoidites não complicadas, otoespongiose e também tem valor inestimável no planejamento cirúrgico, principalmente para detalhamento do trajeto do nervo facial. E a ressonância magnética ela tem uma excelente discriminação dos tecidos moles, é o exame ideal para avaliação de perda neurosensorial, complicação de otomastoidite, de preferência com utilização de meio de contraste venoso, caracterização de colesteatoma, granuloma de colesterol e outras lesões tumorais. Também para planejamento cirúrgico, a gente consegue identificar como, se existe algum status de hidropsia linfática ou não, se o nervo coclear tem espessura preservada ou não. E as duas, com frequência, têm papel complementar, né? São fundamentais, as correlações entre a tomografia e a ressonância magnética. E aqui eu deixo para vocês a bibliografia recomendada para quem quiser se aprofundar sobre o assunto.